Em muitos dos casos, a criança ou o adolescente já está com o adotante. Já existe aquela guarda de fato, uma guarda que não foi regularizada. E pela norma antiga, o juiz poderia dar um privilégio para essa pessoa que já detém a guarda de fato e não de direito. Qual é a diferença da guarda de fato? A guarda de fato é aquela que está ocorrendo na prática. Eu não regularizei, eu não fui atrás do juiz, eu não fui regularizar. Eu estou com a criança, isso é guarda de fato. A guarda de direito é aquela que está regularizada. Eu fui a juiz e pedi para o juiz liminarmente me garantir essa guarda, fixar essa guarda em meu favor. Antigamente, quem tinha a guarda de fato tinha um privilégio. Poderia furar a lista, entre aspas, né? Poderia passar na frente de outros porque já tinha uma convivência com o menor. Mas isso acabou com a Lei 12.010 de 09. Por que acabou? Porque o ECA agora, ele só autoriza a que se passe na lista, tá? Que se tenha o privilégio, pelo amor de Deus, em 3 situações. A primeira, quando já houver uma relação de parentesco entre o menor e o menor, estou dizendo, a criança ou adolescente, e o adotante. Então a gente viu quais são os parentes que não podem adotar, o ascendente não pode adotar, o irmão não pode adotar, mas outros parentes podem, o tio pode adotar, o primo pode adotar, o tio avô e etc. Nesses casos, se já houver essa relação, deve-se dar prioridade para a adoção, para garantir a continuação desse parentesco. Então, nesse caso é possível furar a lista, nesse caso é possível ter o privilégio. E em quais outros casos é possível ter o privilégio? Na hipótese da adoção unilateral. O que é adoção lateral? Às vezes existe o seguinte: o cônjuge da mãe, ele quer adotar o filho como se fosse seu. Então o José casou com a Maria já tinha um filho, o pai dessa criança sumiu, desapareceu, ninguém sabe onde está, ou sabe, esse pai não quer saber da criança, e o José quer adotar. Então o cônjuge quer adotar o filho do outro cônjuge. Nesse caso eu posso ter a preferência, daí a gente pode passar na frente do cadastro. Nesse caso é possível. Tudo bem? Não se esqueçam só do seguinte: para que se possa adotar é necessário o consentimento prévio. Isso me perguntam sempre, tá? Precisa do consentimento? Eu posso adotar uma criança? Você precisa do consentimento prévio dos pais da criança, dos pais naturais. Salvo, obviamente, se os pais estiverem ausentes, se não souberem onde está, sumiram, desapareceram, estão mortos, ou se esses pais tiverem sido destituídos do poder familiar. Então lembrem-se disso, é necessário para a adoção o consentimento dos pais biológicos, dos pais naturais. Então essa seria a segunda situação. E a terceira situação, que é a que me interessa aqui, é a seguinte: antigamente era possível ter um privilégio na adoção se tivesse a guarda de fato, agora não. Agora, pela nova norma do ECA, só é possível ter esse privilégio se tiver uma guarda fixada em juízo há no mínimo 3 anos. Traduzindo, quem vai ter essa preferência, esse privilégio na fila, vai ser aquele que já tem a guarda de direito e já está com a guarda de direito consolidada há 3 anos. Então não é para qualquer um, peguei a criança. É exatamente a ideia de evitar a fraude. Eu trago uma criança, digo que já estou com ela faz 10 dias e peço o privilégio. Não é assim. Vai ter que ter apuração do Poder Judiciário. Então, para furar a fila, tem que ter apuração do Poder Judiciário e ter a guarda de fato há no mínimo 3 anos. Ok? Então, vamos abrir agora vamos passar agora para o nosso próximo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Já já a gente volta com o Pergunte ao Professor, mais questões interessantes de adoção. Até já! Vamos agora começar o nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. São vários e-mails que a gente recebe ao longo do dia. Eu espero que vocês mandem também e-mail para a gente. Você pode participar do nosso programa mandando e-mail para o provafinal@lfg.com.br. Vou repetir. Manda e-mail. Participe do nosso programa, é muito importante que vocês participem, a gente recebe vários e-mails do Brasil inteiro, a gente tem um retorno de vocês que é muito interessante e a gente fica sabendo qual é a maior preocupação de vocês e etc. Então, participe do nosso programa, manda e-mail para o provafinal@lfg.com.br e daí você vai participar, assim como nós temos alguns
amigos telespectadores que estão participando aqui. Vamos ver a primeira pergunta de um deles. Vamos para o nosso Pergunte ao Professor. Vamos dar uma olhada. Professor, é possível a adoção de pessoa maior de 18 anos? É possível, foi uma boa pergunta. O que eu falei para vocês, a adoção do maior de 18 anos é possível. Antigamente existia uma discussão qual era o diploma legal que regulava a adoção do maior de 18 anos, e agora essa discussão foi parcialmente solucionada, ou solucionada até a contento, pela edição da Lei 12.010/09, que alterou o ECA. Como é que a Lei 12.010/09 ela solucionou essa questão? Da seguinte forma, revogando quase todos os artigos que tratavam da adoção no Código Civil, deixando só a disciplina que estabelece que a adoção do menor é regulada pelo ECA e a adoção do maior de 18 anos é regulada pelo ECA no que couber. Então, basicamente, o diploma legal que trata da adoção hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que o maior de 18 anos seja adotado, então, ele pode ser adotado, é possível que se adote um maior de 18 anos, não é comum, é algo incomum, mas é possível se adotar um maior de 18 anos. Para que ele seja adotado, nós vamos ter que passar por um processo judicial também. A adoção hoje é feita por sentença, tá? Vai ter que passar por um processo judicial. E nós vamos usar basicamente as normas que estão no ECA, guardadas as suas particularidades. Por quê? Porque o ECA, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, como o próprio nome já diz, ele é um microsistema que trata da tutela da criança e do adolescente. Da tutela da criança, que vai dos 0 aos 12 anos, e do adolescente, dos 12 aos 18. Então, tem várias normas no ECA que estão disciplinando a questão relacionada à criança ou ao adolescente. Por exemplo, um estágio de convivência da criança e do adolescente com o adotante. Nesse caso, gente, se a gente estiver tratando de um maior de 18 anos, existem algumas situações que não vão ser verificadas, como o estágio necessário de convivência. Um maior de 18 anos não precisa necessariamente de um estágio de convivência, ficar morando juntos e etc e tal, como se fosse uma criança. E ele vai ser obrigatoriamente ouvido, a criança nem sempre é ouvida. Nós não vamos ouvir uma criança de 6 meses, até porque ela não tem como se manifestar. Então, guardadas essas particularidades, é possível se adotar o menor de 18 anos pelo ECA, pelas normas do ECA, de acordo com a nova redação do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, trazida pela Lei 12.010/09. Vamos então agora para o nosso segundo telespectador, a nossa segunda pergunta do dia. Vamos dar uma olhada. Professor, como se faz a adoção do menor? A adoção do menor, ela é feita por via processual, é o que eu falei no nosso tema do dia. Ela é feita pela via processual, a adoção agora sempre se faz por sentença, e aqueles que queiram adotar, eles têm que se inscrever num cadastro obrigatório. O que eu disse? Em defesa do interesse do menor, na tutela do bem-estar do menor, é necessário agora esse cadastro, trazido à lume pela Lei 12.010/09, que alterou o ECA. Esse cadastro é estadual, mas vai ter um cadastro nacional com informações dos pais. Os pais vão ter que fazer uma preparação psicológica e jurídica para a adoção. O juiz, o promotor público, assistente social, o psicólogo, eles vão fazer todo um trabalho para verificar se esse candidato a adotante, se ele preenche os requisitos para o exercício de uma paternidade responsável, de uma maternidade responsável. Então, repare que a adoção não é uma questão simples, que deve se resolver com o interesse apenas do adotante. Eu quero adotar, eu quero ter crianças, etc. Volta e meia nos noticiários na mídia impressa ou televisiva, a gente vê históricos de abuso de menores, violência contra o menor, maus tratos e etc. É isso que se quer evitar.
E se quer evitar através de uma maior fiscalização, de uma tutela mais efetiva do Estado. Então o Estado vai intervir. Para o Estado intervir, se cria um processo obrigatório, já era obrigatório há bastante tempo, desde de 1990, se cria o processo obrigatório, a sentença só por escritura, a adoção